E nós damos sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa região. Estamos entrevistando, começamos com Montemor, hoje Elias Fausto, depois tem Capivari, Mombuca e Rafar também. Nós vamos entrevistar aqui os candidatos com propostas para facilitar para você, eleitor, na hora da votação. E hoje nós recebemos o candidato da cidade de Elias Fausto. Marquinhos, pode fazer as honras? Sim, bom dia. Recebemos aqui o Tato Bicudo, candidato lá da cidade de Rafar. O Tato conta com 52 anos, candidato a prefeito, então, pelo Podemos, o número é o 20, coligação Amor de Verdade, pelo Elias Fausto e Cardeal, composição PRD, Podemos e Solidariedade. O vice é o Adriano Luco, de 43 anos, também do Solidariedade. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Jean. Bom dia. Obrigado pela essa oportunidade aqui. A gente reforça que nós temos as perguntas já elaboradas e apresentadas, para todos os candidatos, e depois no finalzinho, faltando 5 minutos, 3 minutos para finalizar, a gente interrompe o candidato para o senhor dar as suas considerações finais. Tá certo. Como primeira pergunta, por que o senhor decidiu concorrer à prefeitura de Elias Fausto? Bom, deixa eu dar um bom dia a todos os ouvintes da Raízes FM, O pessoal aqui de Capivari, tenho muita amizade aqui em Capivari, gosto muito dessa cidade e é um prazer enorme de conhecer a rádio, porque eu não tive essa oportunidade e agora então estou aqui. Muito obrigado pelo convite. Sim. Vamos lá então. Eu sou Joaquim Antônio de Campos Bicudo, Vou fazer uma apresentação. Sou filho de Salvador Bicudo. Meu pai nasceu na Samambaia, é uma fazenda antiga lá de Elias Fausto. Minha mãe também nasceu na zona rural, bairro Saltinho. Aí se casaram, tiveram eu, Joaquim e minha irmã a Ana, filhos deles. Hoje eu tenho 2 filhos, sou casado com Raquel. Temos o filho Gustavo e a Giovana. E também uma neta, uma netinha chamada Maria Helena. É um prazer enorme, e ser de famílias que se dedicaram toda a vida para a cidade de Elias Fausto. Então é isso que eu tento ensinar, passar para meus filhos, esse amor por a nossa cidade, pela nossa cidade, o carinho que a gente tem por nossa cidade. Meu pai foi prefeito de Elias Fausto, se dedicou muito quando prefeito, também foi vice-prefeito. Então a gente desde pequeno, a gente nasceu, tipo assim, a política se transformou sendo algo na minha vida. Porque desde criança eu acompanhei meu pai nessa luta de fazer o bem para a cidade, fazer o bem para o cidadão eliasfaustense. Então desde a época, quando criança ainda, eu lembro que eu preenchia aqueles cédulas à mão, Ajudava o pessoal lá. E eu desde criança, acompanhando os candidatos a vereadores, ajudava eles a preencherem também os números deles nas cédulas. Então foi entrando no sangue, vamos falar assim. E hoje, eu tive a oportunidade também, depois de ser candidato a vice-prefeito, fui convidado pelo então eterno prefeito Laércio Bittarella, para que eu fosse candidato. Ele me convidou para ser seu vice. Ganhamos as eleições de 2012 e ficamos até 2015. Depois eu me tornei prefeito em 2016, por causa daquele acontecido. Mas e aprendi muito, com o Dude na época, prefeito. Acompanhei de perto os projetos deles, as ações dele. Então foi um grande professor meu. Mas antes disso, o próprio Dude, ele me convidou para ser seu engenheiro agrônomo em outro mandato. Até o vice era o Djalma Guirra, na época. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Djalma, amigão meu conselheiro, meu irmão, meu paizão, vamos falar assim. Muito amigo da gente, Então, de lá para cá, trabalhando na Casa da Agricultura, como engenheiro agrônomo que sou,
consegui, né, aprender muito com o DUD, aprendi muito na Secretaria da Agricultura, também com a CAT. CAT fornece muitos cursos, né? E a gente conseguiu por um projeto lá em Elias Fausto que deu tudo certo. Aí eu vou falar mais para frente desse projeto. Perfeito. E, candidato, quais são, na opinião, né, do Tato Bicudo, os principais problemas da cidade hoje, Elias Fausto? Então, vamos lá. Principais problemas da cidade. Existem vários, né? Um mais importante que o outro? Depende. Porque até ontem ninguém pensava em incêndio, né? Até ontem. Hoje se tornou, vamos pensar assim, uma prioridade. Uma sede do bombeiro, não é isso? E a gente já previu isso no plano de governo. Ontem eu tive lá no incêndio. Foi criminal? Ninguém sabe, eu acredito que sim. Mas culpar alguém sem ter prova não pode. Eu tive lá ontem no incêndio. Fui lá por volta, fui à tardezinha, estava acompanhando de perto, depois eu fui para a missa. E depois terminou a missa, eu fui para a fazenda do Quiluz, a sede lá. Porque essa fazenda era um braço da fazenda Quiluz. E o que acontece? Essa fazenda, ela já pegou um fogo uma vez, um incêndio, há 2 anos atrás, mais ou menos, de 2 a 3 anos. Também foi grave. Graças a Deus não teve ferido, nada. Grave assim, é um risco que a pessoa corre de estar morando ali, né? Mas estava bem acerada. Eu conversei com o William é um dos moradores lá da primeira casa da Fazenda Quiluz. É a pessoa que mora no lateral desta fazenda hoje. Fui lá, acompanhei com meus próprios olhos, estava bem acerado as casas. Mesmo assim, o que acontece? Tem que retirar os moradores de lá por causa da fumaça. Estava insuportável a fumaça. Mas nessas horas, a gente não pode ficar gravando vídeos, querendo se engrandecer. Eu não fiz isso, não faço. Eu estive lá, poderia ter feito o vídeo, se promover, autopromoção, né? Mas não fiz isso. Porque eu acho que você pode ajudar de uma outra forma, né? Do que você ficar fazendo vídeo e aparecendo. Acho que não vale a pena. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus, não teve vítima. Por pior que foi esse incêndio, ainda graças a Deus não teve vítima. E também agradecer ao pessoal da usina, né? Pessoal da usina que teve lá com os caminhões pipas apagando fogo. Agradecer também a família do Afonso Pansonato, que às 10 horas da noite eu vi o Daniel com o trator dele, gradeando, passando a grade pesada para controlar o fogo, para não vir em direção às casas. E mais algumas pessoas que à noite não dava para ver quem eram. Então todas essas pessoas que fizeram parte, agradecer também a Guarda Municipal, que eu conversei com eles, também estavam de plantão, a Polícia Militar e a todos os envolvidos. Como próxima pergunta aqui, candidato, a gente quer saber a avaliação. Não dá tempo ainda de continuar. Sim, pode. O tempo é do senhor, o senhor tá. pode continuar. As principais problemas, né? Sim. Então a gente vê hoje, né? Reclamo muito. Foi assim que aconteceu. Depois a gente se lança candidato, né? E automaticamente depois a gente vai para a rua, né? Vai ouvir as pessoas, os moradores. Então, ouvindo esses moradores, eles reclamam muito da saúde de Elias Fausto. Porque eles necessitam, alguns, exames próprios, né? Específicos, consultas específicas, eles não estão conseguindo. E outra coisa, a farmácia. A farmácia fica aberta até às 17 horas. Como eu já fui prefeito e vice, no nosso tempo ficava aberta até às 23 horas. Então são vários motivos que levam a gente a ouvir essas pessoas. Só para lembrar, a unidade mista de saúde, na época, foi meu pai que entregou. Então, desde aquele tempo, sabe? Então, hoje, o que a gente precisa fazer? Reformar todo o prédio, modernizar,
que é isso que a gente vai fazer. E o PSF, nós entregamos também o PSF da Vila Anchieta. PSF da Vila Anchieta e da São Judas. E até hoje, essa atual administração não entregou nenhum PSF. Então tem vários problemas, né? E infelizmente, quem acaba sofrendo é a população. A população sofre muito. Além disso, dos PSFs que a gente entregou, também entreguei no centro um prédio para as pessoas mais idosas. Chama-se Centro do Idoso, lá em Cardeal. Sendo eleito, com certeza faremos mais PSFs para a cidade. Perfeito. Eu posso prosseguir para a próxima Pode, pergunta? pode. Qual é a avaliação do candidato sobre a administração atual? O que funcionou bem, o que precisa ser melhorado? Eu penso assim. Se o senhor quiser tomar um pouco de água, fica à vontade, tá? Eu penso assim, ó, só um minutinho. Aí a gente está recebendo o candidato à prefeitura de Elias Fausto, Tato Bicudo. O prédio da prefeitura não é o prédio, né? A administração pública, eu penso como se fosse a nossa casa. A casa bem arrumada é fácil de governar. A casa mal arrumada, desorganizada, é difícil. Quando nós assumimos em 2013, a casa estava totalmente abandonada. Daí, passo a passo, a gente conseguiu dar a volta por cima, deixamos a cidade em ordem, bem limpa, bonita, bem organizada. Uma cidade limpa, sem lixo, né? Sem estradas arrumadas, bem organizada, é fácil de atrair novos empresários. Mas a cidade, do jeito que está, estradas rurais abandonadas, todos os bairros, se você andar por Elias Fausto hoje, você vai ver muito lixo, uma cidade praticamente no mato. Na igreja matriz, a Praça de São José é um cartão de visita, sempre foi. Dá até dó. Tem os arcos lá, em 8 anos não foram pintados. Tem o famoso coreto. Eu passei agora aqui em Capivari, tá bonita a cidade. Então é o cartão de visita. O primeiro lugar que você passa é na praça. Então a praça tem que estar bonita, é um cartão de visita. Não só a praça, como os bairros. Então eu vejo por aí. No final de 2016, quando eu entreguei a administração, terminou o nosso mandato, nós largamos mais de 4 milhões de saldo positivo. Então uma cidade arrumada, com saldo positivo, para qualquer outro administrador, entra já com uma facilidade muito grande na sua administração. Ajuda demais a cidade. E hoje, eu penso que sou eu, com certeza, né? Eu imagino que vou ganhar as eleições. Tenho certeza absoluta, mas não depende só de mim, depende do eleitor. A gente não sabe como vai chegar a assumir essa prefeitura. A gente não sabe ainda como está de verdade o tamanho da dívida. Que deve, já deve. Agora não, a gente não sabe o tamanho dessa dívida. Então a gente, por esses motivos, né, que eu comparo a prefeitura, a administração, com uma casa. Uma casa bem organizada, uma prefeitura bem organizada. Tato, você deu uma pincelada em alguns problemas, né, que deu para notar em sua fala aí, que a cidade precisa receber uma certa atenção. Quais serão, dentre esses pontos que você abordou, as 3 principais prioridades, caso você seja eleito? Como eu falei no início, a prioridade nada mais é do que no dia a dia de uma prefeitura, né? Tudo se torna prioridade. Depende do amanhecer do dia, do que aconteceu ontem, né? Do que está acontecendo e do que vai acontecer.
tudo é a prioridade, a saúde é a prioridade, a educação é a prioridade, a segurança é a prioridade. Lembram dos ataques a bancos? Uhum. Graças a Deus, acho que com certeza prenderam os ladrões, os bandidos, né? Então deu uma acalmada na nossa região. Capivari também sofreu muito, Elias Fausto também sofreu muito com esses roubos a banco. Então se tornava prioridade o que naquela época era a segurança. Hoje, o que é a prioridade? Não dá para citar, ó, isso daqui em primeiro lugar, isso aqui em segundo. Então a gente leva, com certeza, tudo é uma prioridade. A saúde, com certeza, é o que mais falaram para mim nas casas que sofrem. A falta de alguns medicamentos específicos, a falta desses exames específicos e assim por diante. E a gente vai passar para a educação, daqui a pouquinho a gente volta na pauta saúde, como o senhor comentou, mas na questão da educação, quais são as propostas para melhorar a educação no município de Elias Fausto? Só para fechar aquela outra pergunta. Sim. Em 8 anos, o que aconteceu? A atual administração, as prioridades, né? Da habitação, por exemplo, que não foi citado. A habitação, eu acredito que em todas as cidades necessitam de casas, moradias. Em 8 anos da atual administração, fizeram só 34 casas, que ainda não entregaram. E terrenos que fizeram as casas, a gente já tinha providenciado os terrenos, que é a área do Jardim São Pedro. Então veja bem, em 8 anos, apenas 34 casas só ficou em promessas. E eu acredito muito que nós, sendo eleitos, que vamos ter que terminar essas casas. Não acredito que ele consiga, essa atual administração, em terminar essas casas. E nós, pelo contrário, em 4 anos, eles tiveram 8 para 34 casas. Nós, em 4 anos, entregamos 43 casas em Cardeal e também entreguei 142 casas lá em Elias Fausto. E ainda coloquei em homenagem ao prefeito Dude, que é o bairro Laércio Betarelli. Só para quem não sabe, né, Cardeal é distrito de Elias Fausto, né? Por esse motivo aí mencionando a Cardeal. Sim. E existem outras prioridades ou já podemos partir para a educação? Só mais continuando um pouquinho. Sim. Eu continuando ainda nas prioridades. Sim. Né? Fica à vontade que o tempo é do candidato, o senhor pode usar da forma que o senhor quiser. Viu? Tá bom. Daí a gente já vai para outra pergunta. Sim. Eu tive em Brasília dia 19, 20 e 21, né, do mês passado. E cumprimos algumas agendas, né? Hoje eu sou um cidadão comum, não sou vereador, não sou nada, vamos pensar assim, sou um cidadão comum, mas sempre procurando, correndo atrás. Fomos em várias secretarias da saúde, da educação, e agora estivemos em Brasília. Fui com o meu carro, paguei hotel do meu bolso e assim por diante. E lá em Brasília, a gente foi muito bem recebido pelo seu Gilmar, que é a pessoa do orçamento, lá de Brasília, do Palácio do Planalto. E a gente levou a necessidade de mais casas. A gente já levou para ele. De mais escolas, de mais PSF. Então, para terminar, as prioridades, porque não tem fim, né? São muitas coisas. Então fica aí o nosso recado. A gente já foi e a gente está correndo atrás de escolas, de casas e creches e tudo isso. Então os 3 pilares, né? Habitação, Sim. saúde e educação. O senhor queria complementar algo a mais, então, além de falar das escolas que são prioridades, falar da melhoria da qualidade da educação do município, que é a nossa próxima pergunta aqui? Tá, então só lembrando que faz parte de um todo, né, não só da educação, da saúde, que em 8 anos da atual administração, tem o dissídio, né, o salário dos funcionários, que em 8 anos ele deu apenas 1,7
30% a mais do que a gente deu em 4 anos. E a gente atravessou uma crise em 2014, que foi a Dilma Rousseff. Lembra que ela era presidente e quem assumiu foi o Michel Temer, seu vice. Aquilo lá foi uma crise para o nosso país, uma das maiores crises, né? Posso passar para a próxima pergunta? Pode. Não, eu pergunto porque o senhor fica à vontade, viu? Tá O bom. tempo do candidato, nós temos as perguntas aqui, mas pode ser que nem todas dê para fazer por conta do tempo que nós estipulamos, que Não, são tá. 40 minutos. Mas fica à vontade para Qualquer coisa interromper. pode ir cortando também e pula para outra pergunta. O senhor pode voltar também a responder Ah, a tá outra, fica à vontade. A gente Tá, tem a joia. nossa pauta para seguir como foi encaminhado, né, para cada candidato. Certo. Então, o senhor gostaria de continuar falando da saúde, que é a nossa próxima pauta, como o senhor avalia, né, na questão a saúde do município e como pretende melhorar o atendimento na cidade, se o senhor quiser complementar. Pode ser, então. Lembrando que a unidade mista de saúde foi meu pai ainda que entregou naquele tempo e até hoje funciona e muito bem. Lembrando que a gente entregou 2 PSFs, um em São Judas e um no bairro Anchieta. Qual é a ideia hoje, sendo eleito? Modernizar todo o prédio da unidade mista de saúde, criar mais um anexo, contratar mais médicos, contratar mais enfermeiras, mais motoristas, disponibilizar mais cursos para todos, tanto para médicos, tanto para enfermeiros, tanto para motoristas que trabalham na área da saúde. E vamos criar também uma farmácia, a farmácia satélite. Farmácia satélite nada mais é do que essa farmácia que fica aberta dentro do hospital por 24 horas. Porque o que aconteceu hoje? A atual administração, ela levou a farmácia ao prédio da Casa da Agricultura. E é tipo assim, tampar o sol com a peneira, né? Porque ficou bonita a farmácia, ficou linda, só que longe do hospital. Né? E o que aconteceu com o prédio da Casa da Agricultura? Meio que não tem onde o agricultor hoje, a vida toda foi naquele prédio. É um prédio de esquina, bem localizado, no centro da cidade. Hoje o agricultor fica perdido, não sabe onde é a Casa da Agricultura. A Casa da Agricultura não pode ser esquecida, porque temos um município de, acredito, muito mais de 80% da área rural hoje. Mesmo que a cidade cresceu, está crescendo, que a cidade ela está crescendo, eu vou aproveitar já, depois eu volto. A cidade está crescendo de uma forma desorganizada. Por quê? A gente não pode ser quintal de outra cidade. A gente tem que crescer. Crescer com parceria. Indaiatuba é uma cidade vizinha, está muito próxima a Cardeal. A gente quer crescer, com certeza. Mas a gente quer crescer em parceria e não ser quintal de cidade nenhuma. Então a gente vai crescer. A pessoa, o eliasfaltense, os empresários precisam enxergar com um olhar de 360 graus que eu falo. Tem que enxergar para frente, mas olhando os 360 graus. Vamos buscar mais parceiros, vamos crescer. Temos lá a Rodovia do Açúcar, temos a SP-101. Não podemos pensar só na região ali de Indaiatuba. Temos muito onde crescer. E para fechar a saúde, vamos contratar também médicos, pediatras por 24 horas. Candidato, com todo o desenvolvimento, acredito que o importante também é a segurança pública, né? Podemos partir para esse ponto também. Quais medidas serão tomadas para aumentar a segurança lá na cidade de Elias Fausto? Vamos fazer um monitoramento efetivo com equipamentos modernos, né? Vamos também construir uma nova sede. Vamos intensificar a ronda rural e também a escolar. Vamos contratar mais guardas. E vamos criar a ROMU, a ronda ostensiva municipal.
Aproveitando e encaixando a próxima pergunta também, que fala de infraestrutura e mobilidade urbana, os planos do candidato para melhorias nas vias públicas, transporte coletivo, mobilidade urbana e rodovias. E encaixa também aquele viaduto que ocorreram vários acidentes, que acho que também muito se pensa em fazer alguma coisa, até principalmente a cidade, né, de Elias Fausto, que é trevo de entrada para a cidade de Elias Fausto. Esse retorno, esse pontilhão lá na 101, que é o trevo da entrada da nossa cidade de Elias Fausto, é um trevo muito complicado da forma que está hoje. Aproveitando, estive lá na Artesp, eu como meu vice-prefeito, como Adriano Luco. Quero agradecer também ao Rafa Zimbaldi, deputado, que organizou essa agenda com o diretor da Artesp. E o diretor da Artesp nos explicou o seguinte: a concessionária estava endividada, com mais de 5 bilhões de reais. Então, eles vão trocar essa concessionária por outra. Então, foi um dos motivos que essa duplicação não existiu até hoje. Muitas multas eles tomaram, então ficou tipo abandonado a nossa duplicação, tanto da 101 como a rodovia do Açúcar. Eu ainda prefeito, em 2016, eu lembro que eu vi numa inauguração desse trecho, Capivari a Piracicaba. Era o Alckmin, né? Geraldo Alckmin ou o governador. E desde lá, 2016, que essas obras estão paradas. Então a gente vai cobrar como a gente já está cobrando. A gente teve presente na Artesp. E eu acredito, a intenção deles são boas. Vimos o projeto. Aproveitando, os seguidores meus no Instagram viram que a gente foi na Artesp. Eu coloquei tanto no Facebook como no Instagram o projeto da duplicação, principalmente esse trecho desse pontilhão. E essa rodovia, tanto a 101 como a rodovia 308, que é a rodovia do Açúcar, a gente precisa sim organizar com os prefeitos de Salto, daqui de Capivari, de Rafar, de Mombuca, de Piracicaba, de Montemor, de Campinas. A gente precisa sim mostrar força, né? Tenho certeza absoluta, Tarcísio, um ótimo, excelente governador, que ele vai olhar com carinho. Só que se a gente se unir, tem muito mais força em conseguir. Que essa região nossa, de Capivari, Elias Fausto, é uma região privilegiada, tanto por solo, por ser uma área muito plana, e por água. Então a gente tem muito potencial para crescer. É diferente hoje de uma cidade, uma região tipo a Anhanguera, que não tem nem como crescer mais. E a gente está tão próximo de São Paulo, tem tudo para crescer. A logística nossa. Então a gente tem que pensar para frente. Quando a gente aprovou o condomínio, Elias Fausto tem um condomínio de aeroporto. É um condomínio particular, com hangares, entendeu? Para guardar seu avião. Então a pessoa, quando a gente foi provar, na época do licenciamento, da aprovação, a oposição falava: imagina, isso não dá certo. Vai lá ver. Tá lindo o projeto, tá maravilhoso. Aeroporto em Cardeal, quando, né? Ninguém sonha, está acontecendo. Então a pessoa, no linguajar popular, a pessoa vai ter a garagem do seu avião dentro do condomínio. Então eu quero agradecer a esse empresário que acreditou na cidade. Estrategicamente, cidades que você acabou de citar realmente se posiciona em um ponto, como você mesmo disse, né, para se desenvolver um ponto importante, né, a duplicação dessas duas rodovias, até mesmo em questão de logística, né, candidato? Sim, com certeza. E já que estamos falando sobre isso, quais estratégias para estimular a economia local e poder gerar empregos ali na cidade?
Um dos principais ações que a gente vai fazer depois eleito é voltar os incentivos fiscais. Nós temos o distrito industrial lá em Elias Fausto, a gente divide em duas fases. Deixei em 2016, na época, R$1 milhão para ser asfaltado, fazer a avenida desse distrito. Então, esse distrito industrial, por ser uma área grande, são vários alqueires de terra, a gente vai dividir ele em duas fases. Por quê? Uma parte, a gente já vai colaborar com o que já está feito, melhorar o que já está feito. O asfalto novo, o que aconteceu? Ele já está, é a 6ª ou 7ª vez desse asfalto ser consertado. A gente vai atrás dessa empresa, vai ver o que está acontecendo, se foi um asfalto mal feito, ou a espessura desse asfalto não está de acordo com a área industrial. Esse asfalto não está aguentando o pisoteio. Ainda no início, imagine daqui, sei lá, 10 anos, por exemplo, não vai ter mais asfalto, não vai aguentar. Então a gente vai fazer a segunda fase e vai, com esses incentivos criados, com certeza vamos atrair mais empresas e vamos atrair mais empregos, que é o que a nossa cidade precisa. A nossa cidade não pode ser uma cidade dormitório. Nossa cidade tem que ser as pessoas têm que morar e trabalhar no município. É isso que a gente bate. Por isso, lá atrás eu falei, nossa cidade tem que crescer de que forma? Com as próprias pernas. Nossa cidade tem que crescer de que jeito? Com qualidade de vida. Nossa cidade merece ser tratada com respeito, amor, carinho e dedicação. A gente passa para a pergunta sobre meio ambiente. Qual que é a visão do candidato sobre políticas ambientais e sustentabilidade? Só para terminar. Sim, fica à vontade. A gente não pode esquecer também que a vinda da Pirelli foi muito boa para Elias Fausto. Por que a Pirelli escolheu Elias Fausto? Elias Fausto, por ser plana, igual aqui Capivari, uma região plana, a pista da Pirelli, não sei se vocês conhecem, ela é quase plana. Então foi alguma parte ali de terraplanagem que teve que ser feita. Então a Pirelli escolheu Elias Fausto pela logística, a localização, por estar perto dos grandes centros e também pela declividade. Tá bom? Perfeito. Meio ambiente, né? Sim. O meio ambiente, a gente tem uma novidade muito boa aí para a cidade, tanto de Elias Fausto e o distrito de Cardeal. Como engenheiro agrônomo, eu trabalhei na época na Casa da Agricultura no projeto de microbacias hidrográficas, que teve em toda a região na época do Geraldo Alckmin, governador. Então a gente trabalhou desde o início, quem planejou foi o Estado, com certeza. Quem deu início do projeto foi a Antonieta, minha prima, engenheira agrônoma. O que a gente vai fazer com esse projeto? A gente vai intensificar, a gente vai atrás de fazer parcerias como o DAES, CETESB, Secretarias do Meio Ambiente, com o Ministério do Meio Ambiente, que esse é um projeto que tem que ser continuado, porque é um projeto bom, é um projeto que cabe não só para Elias Fausto, para as outras cidades também. Elias Fausto, não só Elias Fausto, o que acontece com um produtor rural? O produtor rural, ele não consegue simplesmente desassorear sua represa. Ele é esbarrado perante a lei. É muito burocrático. O que vamos fazer? Em parceria com a Casa da Agricultura, com a CAT, com todos esses órgãos responsáveis, vamos fazer um mutirão para conseguir licenciar todas essas represas. Então a gente divide a microbacia de Elias Fausto, do Córrego do Carneiro, em 3 fases. A primeira fase, são as represas das áreas rurais. Vamos conseguir, em conjunto
desassorear todas essas represas, que tem quase 70 represas acima do município. E esse córrego passa por dentro do município. Então aí sim, dentro do município vamos separar em médio córrego do Carneiro. E depois tem a parte de baixo, que daí já é fora da cidade. Dentro da cidade, no médio córrego do Carneiro, a gente vai fazer um enorme parque ecológico, um novo parque ecológico. Esse parque ecológico novo, ele se inicializar, o início dele sairá do ginásio do esporte. A gente vai revitalizar todo o ginásio do esporte e a gente vai sair do ginásio do esporte no centro ao bairro, em direção ao bairro Alvorada. Depois do Alvorada, descendo para o Anchieta, é onde caminha o córrego. Após o bairro Anchieta, é o bairro São José, ficam lado a lado. Após o bairro São José, tem a Avenida Dito Faísca. A Dito Faísca, em seguida, é o Bandeirantes e segue o córrego descendo. Aí o Bandeirantes, da lateral dele, tem o Mário Covas, Tornatore, chegando no Parque Ecológico do bairro Carimã. Após o bairro Carimã, tem também o Tornatore e o Laércio Betarelli, e finalizando o bairro São Pedro, São Judas na lateral. Então, interligando esses bairros, nós vamos fazer esse grande, gigantesco parque ecológico em parcerias, né, como a Secretaria do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e também do Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura, porque vai ser um projeto enorme e a gente tem certeza que a gente vai fazer esse parque. Esse parque terá pista de caminhada, pista de ciclismo, pista de bicicross, terá concha acústica, terá quiosques completos com churrasqueiras. Vai ser uma enorme área de lazer. Essa área também terá a Secretaria da Cultura envolvida, terá a Secretaria do Meio Ambiente envolvida. Então são várias ações nesse parque ecológico. Será um enorme parque ecológico para o bem da cidade, um lazer para esportes, terá quadras, terá campos, novos campos. Nós entramos nos minutos finais aqui da nossa entrevista, candidato, e agora é o espaço para o senhor apresentar as suas considerações finais e reforçar o que considera mais importante do seu plano e por que acredita que é a melhor opção para a cidade de Elias Fausto. Lembrando que estamos conversando com o candidato a prefeito de Elias Fausto, Tato Bicudo. Fique à vontade, candidato. Jean, eu tenho certeza absoluta que eu estou mais preparado do que antes, mais vivido, com 52 anos, mais responsável, e tenho certeza absoluta que farei um mandato para ficar o nome na história, porque eu sempre passo nas casas e vejo a recepção do cidadão eliasfaustense. As pessoas mais velhas falam: nossa, se você for metade do que seu pai foi, já está ótimo. Meu pai dedicou de verdade, quando prefeito, quando vice, e mesmo como cidadão, que ajuda a pessoa, mesmo não sendo um cidadão comum. Então eu quero seguir os passos dele, quero fazer um bom mandato. Sendo eleito, tenho certeza absoluta que vou dedicar 100% do meu tempo à Prefeitura Municipal. E para isso acontecer, eu preciso do voto, do seu voto, do eleitor. Eu preciso, vocês precisam de um representante digno, que tenha amor de verdade por Elias Fausto e Cardeal. É isso que eu sinto e vou fazer. Por isso, vote 20, vote Tato Bicudo. O senhor tem mais um tempinho, né, Marquinhos? Se o senhor Minuto e meio. Minuto e meio, se o senhor quiser explanar mais alguma consideração. Tá, então eu quero agradecer principalmente a Deus, quero agradecer principalmente minha família, quero agradecer ao Padre Mateus, aos padres que passaram por Elias Fausto, que a gente teve em contato com eles, pedindo conselhos, né, pedindo também aos
pastores de Elias Fausto, fomos muito bem recebidos. Faço visita frequentemente nas igrejas evangélicas, somos muito bem recebidos aos cidadãos Elias Faustense e cardeal. Então, por isso, eu quero aqui pedir o apoio novamente. Já confiaram na gente e eu preciso, e para chegar até lá, precisamos do voto do eleitor. E na prestação de conta que a gente entregou, terminamos de entregar essa semana, deu para mostrar que a gente é capaz de fazer. E agora, semana que vem, a gente vai entregar nosso plano de governo. Gostaria que vocês comparassem com o que a gente fez com a prestação de conta nossa com a deles. E outra coisa, gostaria também que vocês comparassem o nosso plano de governo com os deles. Nosso plano de governo tem quase 30 folhas. A prestação de conta nossa, a gente colocou só os tópicos principais. Deu quase 30 folhas. Tem que te cortar porque acabamos o tempo. Tá certo. Que a gente agradece a sua presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, Marquinhos? Obrigado, Jean. Obrigado, Marquinhos. Vote 20, vote Tato Bicudo. Obrigado ao povo Elias Fausto, Elias Faustense e cardeal. Muito obrigado pela oportunidade.